dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, vamos lá. Hoje é o último call do ano, né? Prestação de contas do ano, também do mês e do último mês. E vou falar um pouco do ano também. Em janeiro a gente fecha, né? Fala mais ainda do ano. Mas nós já temos bastante coisa para falar. É, Bom, mês passado, né? Novembro foi muito bom, né? Especialmente para a gente. O fundo subiu 8,4%. Acumulou uma rentabilidade, deixa eu ver, não sei o do ano aqui, mas enfim, alguma coisa como 38%, 37% no ano. Então, assim, um ano até agora muito bom, né, para a gente. Acho que um ano que a gente recuperou bastante. Acho que botamos a casa em ordem aqui, depois de alguns anos ruins aí. O que contribuiu mais, né, no mês de novembro. São três setores aí que a gente já tem investido há bastante tempo: incorporadoras, locadoras e utilities. As três em conjunto foram responsáveis por 6,6 pontos percentuais. Então, isso aí dá quase 80% do retorno do fundo. Tá? É certo que são posições relevantes, mas assim, continuaram performando bem. É, só tem uma observação, acho que importante, mês passado também. Os mercados lá fora não foram bem, né? O Nasdaq caiu 1,6, S&P 0 a 0 praticamente. O IEM, né, o ETF de Emerging Markets, caiu 1,8%. O EWZ subiu 7,8%. Então, assim, foi um mês positivo para a gente aqui, né, da Bolsa Brasileira. Bom, vamos voltar agora. Acho que só para estender um pouco esse comentário que eu fiz sobre esses setores. Se a gente pegar no ano, né, a performance do fundo no ano, que está por volta de 30 e poucos aí, 37, por aí, a gente tem utilities com 12,8 pontos percentuais, o que é relevante. Isso foi uma posição que oscilou entre 20 e 25% do PL. Então, ela tem mais que o fair share aí de performance. Isso aqui foi um movimento acertado que a gente fez desde o começo do ano, que a gente até falou, quase escreveu na pedra aqui. A gente vai ter uma alocação em utilities, que é um setor que compõe retorno ao longo do tempo, né? Você estava com as TIRs aí, assim, extremamente, como eu posso falar, abertas, né, em relação à NTNB. Então, a gente tinha aí uma performance encomendada muito boa e, assim, ainda que tivesse em linha com a NTNB, você tem, em geral, crescimento nos setores, né? Então, você ainda teria um conforto para carregar as posições. Depois, as incorporadoras, né, que também foi um setor que a gente teve alocação importante durante o ano. Ele contribuiu com 7,2 pontos percentuais, também é bastante. Tá? Aqui eu acho que está em linha com o fair share. E os bancos performaram bem também, 6,4 pontos percentuais. Aqui não só os bancões, mas tivemos aí durante o ano, né? Tivemos a posição no Nubank, né? Que é um banco, vamos dizer assim, um pouco mais, com ação com um pouco mais de volatilidade em relação aos bancões. E tivemos o BPAC também numa boa parte do ano, tá? Então, né, acho que são dois setores aí, até incorporadoras, então a parte delas eu colocaria em setores mais defensivos, em setor mais defensivo, mas se a gente pegar bancos e utilities, tem uma certa defensividade aqui nos dois setores, e assim, foram setores que mesmo com essa característica performaram bem, tá? Então, assim, acho que a gente teve uma decisão acertada aí no começo do ano e a gente não desviou dessa rota aí que a gente tinha. Outros setores importantes aí para o ano: varejo com 4 pontos, locadoras com 4 também, e depois concessões com 3,5. Concessões foi uma posição que a gente não teve o ano inteiro, pegamos uma boa parte aí do retorno, mas não, foi uma posição que não passou de 10% da carteira na média, tá? Quer dizer, em média não ficou acima de 10%. Eu acho que é isso aqui dessa prestação de contas
de setores aqui. Acho que uma outra coisa aqui importante, que eu também queria falar, é da... Primeiro, eu queria falar de performance durante o ano, durante alguns momentos, né? É, a gente passou aí praticamente do começo do ano até março, meio de lado, né? Andou um pouco, caiu, né? A gente chegou a subir 5%, devolveu. Então, o primeiro trimestre foi praticamente zerado, tá? Então, a gente parte aí do segundo tri, aí sim a gente andou bem, tá? A gente foi para quase 30% de performance. Nesse segundo movimento aí deu, né, na verdade, 25%, a gente foi de performance. Depois do terceiro movimento, que acho que aí foi um movimento de queda, que parte aí de comecinho de julho até final de agosto, foi um momento ruim para a gente perdeu, teve um mês ruim em julho ali, uma cota aí no mês de -10, esse movimento inteiro foi -12, então julho foi um mês bastante ruim para a gente. É, aqui acho que acho que um ponto importante aqui, que acho que é uma lição aqui para a gente melhorar no ano que vem, tá sempre, a gente sempre quer, né, melhorar o que está bom, acho que a gente tem que melhorar também, mas o que está ruim a gente tem que eliminar. Eu acho que foi um período que a gente passou um pouco mais comprado do que deveria em setores domésticos, tá? Então, teve uma queda relevante em várias ações que a gente tinha, né? E no fim, esses outros setores acabaram defendendo, né? Isso que a gente tem aqui, os nossos zagueiros aqui defenderam bem, mas foi uma perda que a gente deveria ter evitado, pelo menos em parte, né? Então, fica aqui a lição para a gente aqui para os próximos períodos, para a gente tomar um pouco mais de precaução nesses movimentos. E depois, a partir de agosto, foi uma grande andada aí do fundo, a gente andou 26%. Então, aqui a gente, assim, praticamente tudo que a gente tinha na carteira andou. Então, assim, compôs esse ano aqui, que foi um ano de primeiro trimestre praticamente zerado, depois até agosto andamos bem, depois devolvemos um pedaço relevante, e aí tivemos essa pernada de novo. Então, assim, essa devolvida aqui é que a gente precisa minimizar. Então, poderia ter 5 pontos a mais de performance? Poderia. Seria ótimo, né? Para a gente e para todo mundo que é nosso cliente. Então, é um aprendizado para os próximos períodos também. E aqui, agora, em relação à exposição do fundo, a gente fez em novembro mudanças relevantes do ponto de vista setorial. É, acho que o principal foi sair de commodities. A gente vendeu frigoríficos e empresas de petróleo, né? Motivações, frigorífico que tinha andado bem, as posições que a gente tinha, que tinha uma grande posição que andou bastante bem, a gente sabe que esse negócio é cíclico, que não vai subir, né, para sempre, uma hora que esse negócio fica ruim, e ainda tem riscos relevantes aí nesse setor, então a gente resolveu ficar de fora por hora. Petróleo a gente saiu também, e aqui porque, né, naturalmente, tem uma incerteza em relação à preço de petróleo, mas tem outras coisas aí acontecendo, possível acordo ali na guerra da Ucrânia, você pode ser bem baixista para o petróleo, então a gente está tomando um pouco mais de cuidado. Eles vão ficar fora, acho que é uma boa decisão. E o que a gente aumentou foi o consumo, principalmente, entre outros aí, né? O commodities, por exemplo, a gente diminuiu 10 pontos percentuais na carteira, que é bastante. Bom, diminuímos bancos também, que está aqui uma outra rubrica importante, 4,5%, porque tinham performado muito bem, a gente resolveu dar espaço para outras alternativas na carteira. E podemos voltar para bancos a qualquer momento, tá? Aumentamos o consumo, e aqui é uma ação só, né? Teve um leilão, a gente resolveu voltar e acho que fomos bem, essa ação já está andando bastante bem. Entre outros aumentos aí que a gente fez, né, aqui e ali, que acabou compondo essa queda aí de commodities e bancos. E em relação à exposição, o que a gente fez agora recentemente foi reduzir o nosso gross, tá, do fundo. A gente tinha chegado aí, contando com derivativos, tudo que a gente fez para proteger a carteira nesse mês passado e que acabou não sendo necessário,
mas a gente reduziu o gross aqui, chegou acima de 130%, reduzimos para 115%, alguma coisa por volta disso. E o net long por volta de 95%. Então, assim, a carteira está confortável, está por hora. Vamos ver como é que vai até o final desse mês aqui, para eventualmente a gente poder ou reduzir um pouco a posição via caixa mesmo, fazendo caixa, ou comprando derivativo, vendendo índice, enfim. Vamos ver aí, acho que a gente tem desafios importantes para o ano que vem, tá? Acho que temos o desafio do juro lá fora, e temos do juro aqui, que acho que é importante para a gente, para as posições que a gente tem. E a partir do, sei lá, fevereiro, não sei exatamente quando, vou deixar até para o Elson falar mais sobre isso, tem o cenário político que aí, assim, vai tornar o ano que vem bastante desafiador para a gente aqui. Esperamos estar do lado certo. Bom, vou passar aqui para o Elson e fico para eventuais perguntas. Legal, vamos lá. Acho que eu vou começar mais ou menos por onde o Marcelo terminou. Não vou falar de eleição, mas pode falar um pouco no final. A gente não acha que a eleição que está fazendo, que é o grande driver de preço, ela, claro, assim, é muito difícil você não pensar em mercado de Brasil sem pensar em eleição. Mas hoje eu acho que os grandes drivers de preço continuam sendo, como nos últimos meses, o ciclo aqui e lá fora, né? O mercado teve um alinhamento bom esse mês de novembro, eu acho que continua agora para dezembro, que é uma percepção de que você vai dar sequência à queda de juros lá fora e que a gente está começando ou perto de começar um ciclo de corte de juros aqui localmente, tá? Por que que isso vale? Então, vamos começar por aí, depois a gente fala um pouco, vou falar um pouco começando lá pelo mundo, por Estados Unidos, e aí depois a gente volta um pouco para cá, tá? Lá fora vale essa percepção porque eu acho que teve duas coisas importantes que a gente viu ao longo do mês. A gente começou o mês, a gente debateu isso um pouco no nosso último call, com uma dúvida, né? A gente tinha um shutdown, você não fez ainda a atualização de todos os dados, ainda tem muita coisa para vir. Mas a gente tinha um branco de dados lá e a gente não sabia exatamente quando que esse negócio voltava. E tinha um Fed que estava dividido, tá? Além disso, você tinha uma questão aqui que era relevante, que era os dados estavam mostrando o mercado de trabalho bastante desaquecido, desacelerando bem, mas ainda o mercado de consumo muito forte, tá? E isso é um puzzle. A gente achava que o mercado de consumo deveria convergir para o mercado de trabalho, pela característica do choque que você fez no mercado de trabalho, que era tarifas. Então, as empresas começaram a contratar menos gente por causa de tarifas, e isso a partir das empresas ia chegando até o consumidor, via renda, via massa salarial, levando a consumo menor, tá? Bom, essa era a dúvida, e o que a gente teve de dados de lá para cá foram positivos, assim. Primeiro, eu acho que no caso do Fed, eles continuam divididos, mas pela comunicação deles de um mês para cá, eu acho que dá para dizer que tem uma maioria lá, isso eles descreveram na ata, né? Tem uma maioria lá que acha que a taxa está acima da neutra, então mesmo que você não corte agora em dezembro, você tem mais cortes para fazer nesse ciclo, isso é importante. E tem um pedaço grande e que me parece são os caras que vão dominar a discussão dentro de quem vota, né, nos cortes, que parece ainda favorecer um corte para dezembro. Tá? Então, a gente meio que ficou num mundo que ou você corta em dezembro e vai olhar reunião a reunião, ou você não corta em dezembro, mas sinaliza que tem mais corte para fazer. Quando você entra nesse corredor, é que esse é um corredor bom para emerging markets, né? A gente ainda está num ciclo de cortes, mesmo que não venha para dezembro, acho que vem, porque você tem o Powell vai ser muito importante nessa história e o- aqueles que são votantes, que são mais próximos ao Powell, deram sinais que são a favor de um corte já em dezembro. Então, parece que vai ser apertado, deve vir em dezembro, mas mesmo que não venha, se você não fizer nada, parece que vem um comunicado e uma coletiva mais dura. Quando você olha para isso, fala, bom, tá bom, então
tem um tempo aqui, a história parece ser legal, não vamos morrer no policy, pelo menos por enquanto. E a gente tem espaço para ver a evolução dos dados. E os dados que têm vindo, eu acho que são positivos para a IEM, tá? O que a gente viu nesse meio tempo? O mercado de trabalho ainda ruim, a verdade é que o payroll, o primeiro que saiu lá de setembro, veio um pouco mais forte, mas com desemprego subindo. Saiu o ADP, né, que é o mercado de trabalho privado, hoje, já bem mais fraco, bem para negativo. O mercado de trabalho está paralisado do ponto de vista de contratação, tá? Não tem um grande ciclo de demissão, mas ninguém está contratando, tá? No agregado. O lado do consumo, que era uma dúvida, né, que estava vindo mais forte, você está começando a ter os dados mais hard data sobre isso, então saiu o Retail Sales de setembro, já veio zerado, tá? Um pouquinho negativo. Então, parece que o mercado de trabalho não está melhorando, continua muito desaquecido, e o mercado e o consumo está começando a convergir para essa desaceleração do mercado de trabalho, que é a história de você continuar fazendo cortes. Tá? O Fed corta aqui para evitar uma espiral muito aguda aqui de mercado de trabalho desacelerando, consumo vindo para baixo, o mercado de trabalho desacelera ainda mais, porque as empresas contratam menos, por aí vai. Então, aqui o Fed tem cortado. Tá? Eu acho que o cenário está amadurecendo. Não tem nenhum grande problema de inflação, ainda que a inflação vai demorar para convergir por causa das tarifas. Uma história boa, tá? A gente vai ver, provavelmente, em dezembro, ainda que seja um Fed apertado, a gente vê mais um corte. Eu acho que tem mais uns dois para o ano que vem, se a gente vai sair em eleições ali. Tá? O mercado está meio nessa. Isso é um ambiente bom para emerging markets. Tem um alerta aqui importante para o Brasil, que quando você for chegando perto do final do primeiro semestre, a gente vai estar bem late cycle, tá? Bem no final do ciclo. E aí, eu acho que o mercado pode ficar um pouco mais seletivo, tá? Então, entrando no terceiro tri mais seletivo, a gente vai ter eleição, aqui é um ponto de atenção, tá? A gente tem uma janela aqui que é boa, mas é uma janela, e aí o nosso equilíbrio aqui tem que encaixar nessa janela. Por sorte, as coisas estão vindo. Eu acho que, olhando aqui domesticamente, é difícil você olhar para a atividade e não perceber que você tem uma desaceleração que é importante. Assim, o PIB está zero. Desde maio, a economia vem desacelerando. Não é, não é uma recessão, a gente não está fazendo nada disso, ainda estamos em pleno emprego, né? O mercado de trabalho está muito forte, mas ele está vindo na sequência. O crédito contrai, os bens e serviços que são mais sensíveis a juros começam a demanda começa a cair, e você começa, esse negócio começa a se espalhar pela economia, a economia está meio zerada, tá? A gente está vendo isso, a gente está vendo também inflação corrente rodando num nível muito mais confortável. Ainda acima da meta, os cores na média estão rodando acima dos 3,5, mas assim, no nível, assim, já 3,5, você já está se aproximando dos 3 da meta, e quando você abre isso, eu estou vendo inflação de bens rodando bem baixinho, o câmbio ajudou muito aqui, e estou vendo inflação de serviços, olhando para os serviços subjacentes, aí rodando perto dos 4. Se você esticar um pouquinho, fizer uma média, pode ser mais para 4,5, por aí. Mas já a inflação de serviço mais baixa, ainda acima da meta, demora para convergir com o mercado de trabalho desse jeito, mas é um número que dá um pouco mais de conforto. Olhando para isso, está meio claro que a gente está fazendo uma dinâmica de desinflação. E aí é um pouco olhar para a reação do Banco Central, né? Para o que o Banco Central pode fazer. O Banco Central, eu acho que com razão, está com o speech ainda duro. Tá? Se você pegar todas as entrevistas do Galípolo, dos diretores, está muito claro uma mensagem lá de que a convergência está vindo, mas não na velocidade que eles gostariam. Não, eles não falam na velocidade que eles esperavam. Eu acho que está vindo na velocidade que eles esperavam, porque eles têm dito também que eles estão mais convictos em relação ao cenário, que as caudas estão menores. Aparentemente está vindo na velocidade que eles esperavam, mas não está vindo rapidamente. É mais lento. Agora, tem um dado que talvez vai maturar daqui até a reunião de janeiro, que é a desaceleração do mercado de trabalho. Essa coisa é mais lenta, ela tem lags,
Mas já começa a pegar, já tem 2 meses de população ocupada começando a ticar para baixo, tá? Ela conversa com essa desaceleração que a gente viu na demanda. Então, parece que você está, de maneira consistente, convergindo para uma inflação mais baixa. Tinha um medo aqui do mercado em relação a dezembro, porque a comunicação do BC é rock, ela é dura. Tem uma história lá de período bastante prolongado, de taxas de juros elevadas, que o mercado tinha uma dúvida como é que o BC ia tirar isso ou não. O Galípolo tirou, fez um downplay dessa história. Assim, nas entrevistas recentes ele está dizendo que, olha, não precisa dar um sinal, com essa comunicação não precisa dar um sinal claro de que vai cortar na reunião próxima. Quer dizer, não precisa telegrafar uma decisão. Se isso vale, essa reunião de dezembro lá ficou meio perdeu um pouco a graça, na verdade, né? Porque talvez eu não tenha que fazer uma mudança na comunicação tão grande, mas a gente ganhou tempo até janeiro para consolidar essa desaceleração e a convergência, essa trajetória de convergência que a gente está vendo. Acho que janeiro é um bom ponto de corte, então. Talvez ele comece com 25 até para sinalizar um certo conservadorismo. Depois uma sequência de 50, tem uma chance dele, inclusive, dar uma acelerada se a economia começar a vir mais para baixo mais rápido. Tá? Muita dúvida aqui, tem fiscal, tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que a gente está desenhando uma história de corte de juros interessante até a história eleitoral começar a valer. Tá? Então, nessa janela, como eu tenho uma janela global boa e parece que nessa janela a gente vai ver queda de juros relevantes aqui no Brasil, acho que tem que estar comprado, tá? Conforme você vai vendo, vai se aproximando do ciclo eleitoral e você vai chegando no final do ciclo de governo dos Estados Unidos, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas por enquanto tem um certo tempo. E aí acho que entra um pouco a história da eleição para terminar. Vou falar aqui só dar meus 2 centavos aqui sobre a eleição. Não acho que dê para você fazer a carteira da eleição, tem carteira Tarcísio ainda, a gente não tem, isso é muito difícil, porque, de novo, a gente está, uma janela, então não dá para você alocar, concentrar demais o fundo em papéis que têm uma volatilidade muito grande. Se você errar aqui na entrada, você não vai conseguir recuperar numa janela de 6 meses, como a gente tá pensando aqui. Por outro lado, é uma história que parece muito boa, tanto do ponto de vista de cíclico, quanto do ciclo de fluxo global, quanto do ponto de vista de realocação aqui interna de portfólios, por causa da queda de juros aqui. Então, tem uma história aqui que a gente tem que pegar, e aí acho que o breakdown setorial que o Marcelo deu parece ser uns lugares mais razoáveis para pegar isso. Utilities, home builders, tem uma história de bancos interessantes. Rental está andando muito por causa disso tudo. Acho que é meio os lugares que a gente está mirando, tá? Agora, a eleição eu acho que te dá na verdade, ele para o nível de popularidade que você marcou o Lula agora, que são esses 47, 48 de aprovação, eu acho que a eleição te dá um certo conforto de estar comprado. Eu arriscaria dizer que ela te dá uma alavancagem barata. Por quê? Com 47, 48, ele marcou muita coisa boa na popularidade, tá? Ele saiu dos 41 que ele tinha lá no começo do ano, lá por março, abril, por esses níveis, basicamente por causa da queda de inflação de alimentos. Tá? A gente pegou todo um terceiro trimestre aí com inflação de alimentos negativo, um pedação disso é sazonal, então uma parte disso vai voltar, e a gente está marcando um momento muito bom de inflação de alimentos para o Lula, tá? Então, por aqui acho que ele perde um pouco. É, por outro lado, eu acho que está ficando mais claro que o debate dessa eleição vai passar por essas duas coisas. Uma, a condição econômica objetiva do cara, e a inflação de alimentos é muito importante. E a segunda é que ele quer ver de melhora no país, e aí eu acho que a questão da segurança pública está ficando cada vez mais evidente. Você pegar essa última quest agora que saiu nessa semana, o Lula caiu um pouco de popularidade, a percepção da economia, pelo menos do ponto de vista da inflação, né, não piorou. O que aconteceu foi que o eleitor está mais preocupado com segurança. O Tarcísio
no segundo turno, fechou a diferença para 2 pontos. E a pauta de segurança pública não é uma pauta boa para a esquerda, tá? Então, para resumir aqui a eleição, eu acho que o Lula está num momento muito bom de popularidade, ele vai devolver um pouco. Vai ser uma eleição apertada ainda assim. Eu acho que ela vai ser decidida em cima de 2 frases do Lula, para o bem e para o mal. Uma é o preço da picanha mais barato. Então, o eleitor vai estar olhando para isso e ele vai estar mais feliz ou mais desgastado com o governo cada vez que vai para o supermercado, vai depender da variação do preço de alimentos. E a outra é essa coisa de que o traficante é vítima, tá? Que reflete muito bem a maneira como você faz política de segurança pública na esquerda no Brasil. Se segurança pública virar uma coisa muito decisiva nessa eleição, o governo não tem um bom speech para isso. Claramente se beneficia os candidatos da direita, se não for ninguém do bolsonarismo, porque o bolsonarismo hoje é completamente rejeitado pelos eleitores que não estão na esfera bolsonarista. Se o tema for segurança, o candidato da direita favorito. Tá? Então, a gente vai ter que ficar olhando para essas 2 coisas, mas como a popularidade do Lula está muito alta e a gente já está comprado pelas questões cíclicas, eu acho que isso ajuda, né? Tá? Mas ainda não é a carteira Tarcísio, eu acho que essa é uma história para a gente pensar nisso daqui a alguns meses. É isso, pessoal. Não sei se tem perguntas. Vamos lá. Bom dia a todos. Elson, acredita que o aumento da renda disponível com a isenção de IR a partir de janeiro de 26 pode pressionar a inflação a ponto do BC retardar o início do ciclo de flexibilização? E qual seria seu cenário macro com a continuidade do Lula? Tá. Vamos lá. IR acho que é um risco. Ele bate na economia em janeiro. Por isso que eu acho que é muito importante a gente ir consolidando a desaceleração. Então, você tem que já ter um mercado de trabalho. O trabalho vai estar muito bom em janeiro ainda, em fevereiro, março, vai passar boa parte do ano bem. Mas tem que estar começando a consolidar uma desaceleração. A derivada tem que começar, tem que mudar, ela está mudando. Isso eu acho positivo, mas de fato é um risco que a gente vai ter que olhar, tá? Eu acho que ainda assim o BC corta em janeiro, porque você já vai ter dado passos grandes o suficientes em direção à convergência para esses 15% serem juros muito elevados. Vamos pensar o seguinte, que ele botou esses juros a 15%, com a inflação rodando anualizada a 7, 8%. Está rodando a 3,5%. Tá? Então, você tem muito juro real aqui, faz sentido ele ir baixando mesmo com esses riscos. Sobre o cenário Lula é difícil, né? O que eu acho que vai acontecer aqui com a história do Lula? A maneira como ele está montando o discurso. E ontem teve um post da Glaze sobre isso, falando sobre dividendos e batendo nas empresas, na distribuição antecipada, né? E batendo nas empresas. Eu acho, tá claro isso, né? Acho que você pega nas principais lideranças do PT, você pega isso no Boulos, ele trazer o Boulos para dentro do governo, o Lula vai com uma eleição claramente nós contra eles, tá? Ele nunca fez uma eleição dessas desde 2002. Ele sempre foi mais paz e amor do que nós contra eles. Não parece ser isso que ele vai fazer dessa vez, tá? Se ele faz isso e ganha, eu acho que o mercado, todo mundo que tem dinheiro no Brasil, vai ter uma reação negativa e cautelosa. Tem que tomar um pouco mais de cuidado com o que vem adiante. A gente sabe que a gente tem um problema gigantesco que é o fiscal, que o Lula endereçaria. Eu acho que isso vai deixar a crise mais aguda no primeiro momento. Pode ser uma grande compra. Assim, não pode estar comprado nesse momento, né? Mas pode ser uma grande compra, porque depois eu acho que você vai ter que reequilibrar da maneira ruim, mas com mais inflação, não tem jeito. O reequilíbrio não vai ser nenhuma grande ruptura, mas vai ser com inflação mais alta. Então pode ser uma grande compra lá na frente, mas eu acho que o primeiro momento do Lula é um momento complicado para o mercado. Para a próxima. Elson, qual a principal fonte de risco exterior no seu radar? Continua sendo tarifas? Não, eu acho que tarifas, assim, tem coisas ruins e coisas. Tudo é ruim para os Estados Unidos, mas para a gente tem coisas ruins e coisas boas. As coisas boas estão vindo antes, que é a desaceleração da economia, tá?
Tudo que está acontecendo no mercado de trabalho, eu acho que tem um pedaço bastante dominante lá, que é falei das tarifas. E é isso que está ajudando a desacelerar a economia, e isso que deu conforto, inclusive, para o Fed fazer esse novo ciclo de cortes. A questão é que, com tarifas, é que a convergência vai ser mais lenta, né? Você vai ficar rodando a taxas muito acima, com o core rodando anualizado acima dos 2% por muito tempo. Se a economia voltar a reacelerar lá no segundo semestre do ano que vem, acho que o Fed vai botar as barbas de molho, tá? Acho que esse é um risco. O outro, a gente está errado na leitura, e acho que esse risco ficou menor em novembro, você e a gente começar a ver alguma reaceleração da economia, talvez por exuberância de AI, estimulando tanto o investimento, mas passando também por consumo via efeito riqueza. A gente está errado em relação a isso, o Fed para muito cedo. Parar mesmo, né? Parar e vou cortar adiante, interromper, parar. Esse acho que é um risco, mas hoje, assim, eu estou um pouco mais confortável com ele. Beleza, vamos para a próxima. Marcelo, essa rotação de setores saindo do que subiram muito, elétricas e bancos em especial, para setores mais sensíveis à Selic mais alavancados, é essa a estratégia da carteira? Qual carteira para qualquer resultado eleitoral? Então, pela a primeira resposta, né? Em parte, sim, né? Mas nem tanto, né? Eu diria também. A gente vai manter uma parte, né, nesse pedaço defensivo da carteira, então a gente vai continuar com a alocação relevante em utilities, aí incluindo telecom, né? Que é por volta de 20% do portfólio. Bancos continuam ali, alguma coisa como 10, 15. Então, assim, nós vamos ter um pedaço da carteira defensiva. Tem outros domésticos que são também um pouco mais defensivos, né? Vou dar um exemplo, até que é uma posição, que é a posição que a gente comprou agora recentemente, que a gente já tinha saído e voltou, enfim, que é a Smart Fit, que é um cara que, assim, continua crescendo, né, a despeito do juro estar muito alto e tal, mas naturalmente vai se beneficiar do juro para baixo também. E aí com outras um pouco mais alavancadas, né, juro, que são as empresas que têm alavancagem e principalmente dívida em CDI. Agora, um pouco do que o Elson comentou aqui. Tem um período para isso, né? Vai chegar ali, pô, o cenário eleitoral, vamos dizer, o Lula foi para 52, putz, aí fica mais difícil, né? Então, acho que a gente tem que ir balizando o tamanho dessa carteira mais sensível à Selic com esse cenário que vai ser adicionado aí ao mercado lá no começo do ano, lá para fevereiro, março. Enfim, acho que a gente tem um tempo aí para surfar isso aí, que é justamente, né, a expectativa do primeiro corte de juros. O pedágio já tem vindo para preço. Por isso que a gente fez esse movimento aqui e por isso que nós performamos tão bem em novembro. Tá? E acho que isso aí pode ter mais uma performance boa por mais alguns meses. Segunda pergunta, aí, com a carteira para qualquer resultado eleitoral, aí é mais difícil. Mas eu acho assim, nossa cabeça, né? Uma carteira com. É muito difícil saber o que fazer lá na frente, temos que ver qual vai ser o cenário. Mas você pode ter derivativos na carteira, que é muito caro, né, para carregar, então depende muito de quando fazer. Quem que vai dar preço para, né, uma put de índice a um mês da eleição, se for uma eleição pau a pau? Ali? Muito difícil. Então, a gente tem que se programar antes para isso. Mas, assim, o que que a gente poderia ter? Pô, a gente poderia ter utilities, a gente poderia ter bancos, e poderia ter um pouco de caixa também. Acho que essa é uma boa carteira para qualquer resultado eleitoral. Pode adicionar algumas coisas aí, por exemplo, concessionária de rodovias. Né? Você pega menos alavancada dela, você poderia ter também. Ela vai crescer. Vai crescer com o juro mais alto ou mais baixo, até porque ela repassa, né, para tarifa, inflação, enfim. Então, Petro é um bom papel para. Petro, Petro acho que tem downside, né? Acho que tem downside importante com, né, Lula 4 aí, né? Acho que talvez seja a saideira do Lula, então acho que vai ser uma devastação, mas pode ser, acho que numa certa medida, né? Petro, Banco do Brasil, é uma carteira que, naturalmente, no resultado eleitoral Tarcísio ou outro candidato da direita, eu acho que seria muito bom. BB acho que ele vai fazer. Eu acho que vai fazer uma bagunça no Né? BB, assim, já não tá bom. Mas na Petro eu acho que
tá mais alinhado com a Magda. É claro que investimento. Aqui perto aí não anda, né? Mas eu acho que pode ser. Agora, isso tudo a gente vai ter que ver ao longo do tempo. Tá? Acho que é isso. Mas, assim, o que eu estou entendendo é que posição que é defensiva o suficiente, né? E que eu posso ganhar também se ganhar o candidato da direita. Claro, eu vou ganhar menos do que o small vai andar. É isso, acho que é ter utilities, ter um pouco de bancos, ter concessionária de rodovias, tá? Um perfil mais Mas defensivo. assim, tem uma coisa que são carteiras muito diferentes. Todo o alfa que você vai ter tudo é completamente diferente com Tarcísio, o candidato da direita. E é uma eleição. É difícil essa eleição sair de mais de 5 pontos. Assim. Ela é estruturalmente muito dividida. Né? Vamos lembrar que a eleição do Bolsonaro, do Lula, a última foi 1 ponto e pouquinho, com o Bolsonaro fazendo todos os erros assim, que você possa. Ele ticou todos ele fez o gabarito dos erros que você pode fazer no processo eleitoral. Aconteceu naquela eleição e a eleição foi super disputada. Deve ser muito diferente dessa vez, tá? Então a gente vai ter que, mais próximo da eleição, talvez pensar um pouco em estrutura robusta de redes, esse tipo de coisa, caixa, como o Marcelo disse, tá? Talvez seja melhor você apostar no cenário e carregar os hedges, que você está num cenário muito intermediário, vai depender dos preços lá. Beleza. Essas foram as perguntas. Se ficou mais alguma dúvida depois, pessoal, só manda para a gente no e-mail que a gente responde. Tá bom? Obrigado, bom dia. Obrigado, até ano que vem, hein? Falou, pessoal. Boas festas aí para todo mundo. Obrigado.